Bom dia, gente! Nossa aula de hoje, língua portuguesa, nós vamos estudar os períodos simples e os períodos compostos, tá certo? Primeiro de tudo, quando a gente fala de período simples, a gente tem que lembrar o que é frase, o que é oração e o que é período, tá certo? Frase é todo enunciado que não tem verbo. Nesse momento, pra gente, no futuro, não muito distante, vocês vão aprender que frase também tem verbo. Mas, por enquanto, frase pra gente não tem verbo. Por exemplo, bom dia, boa tarde, tudo bem? Então, essas frasezinhas que não tem verbo, a gente vai ser enunciados que não tem verbo, a gente vai chamar de frase, tá certo? Já os que tem frase, a gente vai chamar de oração. A partir de um verbo, eu já tenho um período simples, eu já tenho uma oração. Por exemplo, você está bem? Como você está? Certo? Então, toda vez que aparecer um verbo, só um, a gente já tem uma oração. E o período é todo enunciado que tem uma oração. Então, uma oração, eu posso chamar ela de período. Um período. Tá certo? Por exemplo, eu digo, você está bem? Você está, eu tenho o verbo estar, né? Então aí eu tenho o verbo. Então eu posso dizer que é uma oração e também posso dizer que é um período simples, tá certo? Período é todo enunciado como uma oração. Ou seja, quando eu tenho uma oração, eu tenho um período simples, tá certo? Vamos complicar? Não. Vamos, só um pouquinho. Período composto. Quando a gente fala de período composto, aí o bicho pega, tá certo? O que é que a gente já sabe? Que frase não tem verbo, que oração tem um verbo e que toda oração é um período simples e que todo período simples é uma oração. Então a gente vai chamar de período às vezes e às vezes de oração. Não vai mudar. É a mesma coisa chamar de ré. É a mesma coisa, certo? Período composto. A gente vai ter um período composto por duas formas. Ou ele vai ser composto por coordenação, ou ele vai ser composto por subordinação. Quando ele é composto por coordenação, a gente tem duas formas também. A gente tem a coordenação assindética e a gente tem a coordenação sindética. Aqui a gente estuda essa. Essa aqui a gente estuda, só que ela não tem muito o que estudar. Porque as orações assindéticas, elas são ligadas uma à outra, ou seja, a gente está falando de período composto. Então, o período composto ele vai ser dois períodos simples. Vamos à praia? Quantos verbos eu tenho? Vamos à praia? Se eu digo assim, vamos à praia, mas não entraremos no mar, quantos verbos? Dois. Então, eu tenho dois períodos simples que formam um período composto. Então, quando eu pego esse período composto, que ele tem dois períodos simples, ou seja, ele tem duas orações, eu vou estudar ele para ver se ele é composto por coordenação ou por subordinação. Se quando a gente pega um período composto e ele é por coordenação, ele pode ser por duas maneiras. Ou assindética ou sindética. As sindéticas são as que a gente estuda porque elas têm conjunções. Ou seja, um período é ligado ao outro por conjunções. As assindéticas, elas não têm conjunção, elas são ligadas simplesmente por vírgula. Ou seja, vamos à praia, vírgula, não entraremos no mar, vírgula, vamos voltar para casa. Entendeu? Então aí eu tenho três períodos simples formando um período composto e um período assindético, porque só é ligado por vírgula. Tá certo? Outra coisa, as orações coordenadas, quando o período é composto por coordenação, a gente chama de oração coordenada. Tá certo? Quando a gente está estudando as orações coordenadas, a gente sempre vai estudar a oração coordenada sindética, porque são as que têm conjunções. Então aqui a gente vai ter as conjunções adversativas, aditivas, conclusivas, isso aí a gente vai ver mais para frente. Tá certo? A outra maneira de a gente criar um período composto é por subordinação. Aí aqui já é mais complicado.
Na coordenação, o sentido das orações é independente, ou seja, vamos à praia. Você me entende perfeitamente, não entende? Vamos à praia. Se eu digo, não entraremos no mar, você também entende perfeitamente, não entende? Ou seja, elas são independentes de sentido, as orações coordenadas. Elas são apenas justapostas. O que é isso, Renato? Colocado uma do ladinho da outra. Às vezes com vírgula e às vezes com conjunções. Tá certo? Já as orações subordinadas, uma depende da outra. Ou seja, a gente vai ter a oração principal e aí a gente vai ter a oração subordinada. Se eu tiro uma das duas, fica sem sentido. Tá certo? Então aqui tem uma relação de dependência e aqui não tem relação de dependência. Tá certo? Já as orações, já o período, quando ele é composto por subordinação, a gente vai chamar de orações oração subordinada. Quando a gente chega nas orações subordinadas, elas vão ser subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adversativas. Aqui, vou traumatizar logo vocês, são 6 tipos, aqui são 2 tipos e aqui são 9 tipos. Aqui as coordenadas são só 5. Tranquilo? Dúvidas? Traumas? Tá, né? Tá certo? Hoje, qual é o nosso trauma? Entender o que é uma frase, uma oração e um período. Tá certo? Por exemplo, frase bom dia, não tem verbo. Oração vai ter verbo e a gente vai chamar de período simples ou só de oração. Tá certo? Quando a gente chegar no período composto, que é 2 períodos simples, ou seja, 2 ou mais orações, né? Aí a gente entra nessa camaradagem aqui. Ou oração coordenada, no nosso caso que a gente estuda são as coordenadas sindéticas, que são as que têm conjunções, ou os períodos compostos por subordinação, que aí a gente vai ter as orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adversativas. Claro, quando a gente for estudar a coordenada e a subordinada, eu vou dar bizu, eu vou dizer como é que vocês vão identificar, quais são os elementos que identificam cada tipo de oração, tá certo? Só vão se traumatizando quanto a isso. O período composto é composto por oração, ou seja, tem que ser 2 ou mais orações para eu poder ter um período composto. Logo, para eu ter uma oração, eu preciso ter um verbo. Tranquilo? Dúvidas? Traumas? Partiu o exercício? Não. Tchau, tchau, até a próxima.